Olá, querido instrutor, querida instrutora, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Carlos, líder de desbravadores, estou há mais de 20 anos nesse departamento e estou preparando esse material para auxiliar você na sua preparação das suas aulas. Então, espero que você goste, então vem comigo. Bom, trabalhar com os nossos desbravadores é um enorme privilégio e uma grande responsabilidade. Todos nós já sabemos a respeito disso. Então, querido instrutor, querida instrutora, saiba que você é responsável pelo conteúdo que irá ensinar o seu desbravador, a sua desbravadora. E muitas vezes o guiará por todo o processo do aprendizado. E é por isso que saber como fazer um plano de aula é tão importante. Lembre-se, fazer um planejamento de aula deixará você preparado para as mais diversas situações ou questionamentos que podem acontecer durante a sua aula. Saiba que um plano de aula é um instrumento onde você registra qual é o tema da aula, qual é o objetivo dela, a metodologia que você utilizará para poder fazer com que a aula flua, quais os instrumentos de avaliação que você vai utilizar para mensurar o aprendizado do seu desbravador, da sua desbravadora. Ali você pode colocar as suas referências bibliográficas, de onde você tirou, aonde você pesquisou esse material e outras informações que você achar necessário. Esse documento pode ser um diferencial entre uma boa aula e uma aula ruim, tá certo? Afinal, quanto mais planejamento, melhor a chance de você alcançar os objetivos propostos para aquela aula. E é aí que entra esse documento, essa ferramenta fantástica que você tem que ter em mãos, tá certo? Então, como fazer um plano de aula? Esse é o nosso assunto de hoje. Bom, antes de começar de fato a escrever um plano de aula, é importante refletir sobre alguns questionamentos. Você deve refletir, né? Primeiro, você deve ter muito claro na sua mente, né, quem é o seu público-alvo. Bom, nós já sabemos que o nosso público-alvo são os desbravadores, meninos e meninas de 10 a 15 anos. Isso já é um fato. Só que é importante que você se identifique com uma determinada faixa etária. Nós já havíamos comentado num vídeo anterior da importância de você se identificar com determinadas faixas etárias, né? De repente você tem mais habilidade com a faixa etária de 10 anos. Outros têm mais habilidades com 12, 15 anos. Então você tem que descobrir com qual a faixa etária que você melhor se identifica. E esse aí vai ser o seu público-alvo. Beleza? Então, é necessário você se identificar com o seu público-alvo para que você possa conseguir atingi-lo de forma mais eficaz, de forma mais eficiente. Tá certo? Uma vez que eu sei quem é o meu público-alvo, então eu tenho outros questionamentos. Qual é a minha intenção com essas aulas? O que eu pretendo ensinar para o meu desbravador, para os meus meninos, para as minhas meninas? E qual é o meu objetivo? Ou seja, o que eu quero ter alcançado ao final da aula? O que eu espero que o meu desbravador aprenda no final de cada aula que eu ministrar? Então, são esses questionamentos que devem fazer parte, permear o nosso pensamento. Com tudo isso em mão, com tudo isso em mente, você tem agora que pegar e elaborar o seu plano de aula. E aí fica até mais fácil quando você conhece seu público, sabe o que ele espera de você, sabe que o objetivo você vai alcançar, então fica muito mais fácil. Bom, para que a gente possa ter um plano de aula eficiente, ele tem alguns elementos que compõem ele, que são importantes, que é o tema e o objetivo, o conteúdo, a metodologia ou estratégia de trabalho, os recursos didáticos que você vai utilizar, um cronograma para marcar o tempo e avaliação para você poder mensurar o quanto o seu desbravador aprendeu. Então, tema e objetivo, conteúdo, metodologia e estratégia, recursos didáticos,
cronograma e avaliação. Então, nós vamos falar passo a passo de cada um desses elementos. Então, primeiro, o tema. É importante pensar que o tema é o que você vai abordar durante a sua aula. E não a classe em si. Ah, eu ensino a classe de amigo. Ah, eu vou ensinar a classe de guia. Não. Você tem que ter um tema. Você é responsável pela classe de amigo, você é responsável pela classe de companheiro. E dentro dessas classes, tem os requisitos a serem cumpridos. Então, ali tem uma fonte inesgotável de tema. Né? Sessão de geral, desenvolvendo amizade, né? Como conservar um amigo, qual é a regra áurea da amizade. Então, você tem que pensar num tema, porque é ele que vai nortear todo o seu desenvolvimento. Tá certo? Então, é importante que o tema seja abordado naquela aula e que tenha de forma bem clara que vai nortear as suas aulas. Objetivo, né? É tudo que você deseja alcançar ao final de cada aula. Ou seja, tudo que você quer que o desbravador tenha aprendido durante aquele período. E aí a gente tem que levar, aí você tem que prestar muita atenção, tem alguns pontos importantes, tá certo? Então, primeiro, seus objetivos devem ser realistas. Querido instrutor, o instrutor não deve somente imaginar os objetivos sem levar em conta que eles são possíveis de serem alcançados, tá certo? Então, é preciso pensar na realidade dos desbravadores, dos seus meninos, das suas meninas, no que eles já sabem e no que é possível na prática alcançar. Então, seja realista quando você criar um objetivo. Bom, o desbravador já sabe e o quanto ele vai aprender com essa aula. O que eu posso agregar? Então, seja bem realista. Ele vai conseguir alcançar? Ele não vai conseguir alcançar? Então, seja bem realista. Outro detalhe importante, o seu objetivo deve ser viável. Ou seja, os objetivos devem ser viáveis dentro da realidade de tempo e materiais disponíveis. Então, você tem um determinado tempo para estar com o seu desbravador. Às vezes 40 minutos, às vezes 1 hora, enfim. E aí você vai ter que se organizar com esse tempo que você tem e também com os recursos disponíveis que você tem. Se é físico, se é virtual, enfim, você vai ter que se organizar. Então, desde que seu objetivo seja o quê? Viável. E seus objetivos devem ser também específicos. Eles precisam apontar claramente o que deve ser alcançado no final de cada aula, para nortear todo o restante do planejamento da sua aula. Tá certo? Então, seja específico nos seus objetivos. Tá? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar e se eu alcancei o que foi planejado. Tá certo? Agora, a outra parte importante, o conteúdo. Apesar de ser desenvolvido separadamente do objetivo e do tema, tá certo? Ele deve ser elaborado de forma que ele seja articulado com os objetivos. Afinal, o conteúdo é o meio pela qual você quer alcançar os seus objetivos. Tá certo? Então, você domina com alguma área, algum conhecimento, então, e você quer que o seu desbravador aprenda, então o conteúdo tem que estar entrelaçado junto com o seu objetivo. Tá? Então, o conteúdo é que você irá apresentar ao desbravador para ajudá-lo no seu aprendizado. Não é só a matéria em si, com os conceitos, mas com exemplos, com informações que se aproximem da realidade do seu desbravador. Tá certo? E para que isso aconteça, tá? Os conteúdos eles podem ser conceituais. Ou seja, o que o desbravador deve aprender e conhecer enquanto conceitos. Né? Eu posso dar um exemplo aí de aprender a fazer um quadro de nós. Isso é um conceito. Tá certo? O nosso conteúdo também ele tem que ser o quê? Procedimental, ou seja, procedimento. O que o desbravador deve aprender a fazer. Tá? Então, o que ele deve fazer nessa aula? Então,
É o procedimento. Então, aprender a montar uma barraca, aprender a separar o material para fazer um fogo. Então, procedimentos, o passo a passo. E atitudes, né? O nosso conteúdo ele tem que levar o nosso desbravador a tomar uma atitude. Né? O que o desbravador deve aprender a ser. Tá certo? Então, como a gente está trabalhando com formação de caráter, como a gente está trabalhando com a formação desses nossos meninos e meninas para que eles possam ser cidadãos do céu, então toda atividade tem que levar ele a refletir no que ele pode ser. Tá? Pode ser não, deve ser. Tá certo? Então, ele pode se tornar um melhor desbravador, um melhor filho, um melhor aluno. Então, toda atividade que você for desenvolver tem que ter atitude. Ou seja, o desbravador ele tem que sair melhor do que entrou antes da minha aula. Então, ele entrou na minha aula de um jeito, ele tem que sair melhor. Né? Por quê? A atitude, mudança. Se não houver mudança, devemos rever os nossos conceitos, porque o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Tá certo? Bom, aí vem a metodologia e a estratégia, né? Ou seja, qual é o método que eu vou utilizar para ensinar as minhas aulas. Seja criativo, não seja aquela aula monótona, que só você fala e eles ouvem, não. Então, quais os métodos que eu vou utilizar para realizar a minha aula? A minha aula vai ser somente expositiva? A minha aula vai usar recursos audiovisual? A minha aula vai ser totalmente prática? A gente vai pôr a mão na massa ali? Então, de que forma que eu vou ensinar os meus desbravadores para que eles possam alcançar os objetivos que eu tracei para eles? Tá certo? Que eu planejei para eles. Então, tem que estar bem claro a sua metodologia. Lembre-se, nem todo mundo é só ouvinte, nem todo mundo é só visual. Tem desbravador que só o fato de você falar, só o fato de você explicar, ele consegue pegar no ato. Já outros precisam olhar, eles precisam ver, eles precisam do recurso visual. Então, por isso que é importante você conhecer o seu público-alvo para que você possa montar a melhor estratégia, a melhor metodologia para poder alcançar ela. Por isso, veja como que é importante eu me identificar com determinada faixa etária para que na hora da minha forma de ensinar possa alcançar ele de forma mais natural, de forma mais simples. Tá certo? Então, uma dica aí que pode até ajudar. Um dos métodos mais infalíveis para cativar um desbravador é fazer ele rir. Tá certo? Sempre nos lembramos mais daqueles professores engraçados. Eu lembro, talvez você possa até se lembrar das suas aulas lá. O professor usava alguma piada para poder fazer você lembrar do conteúdo, ou até mesmo uma musiquinha, cantar uma musiquinha para você poder se lembrar do conteúdo. Então, mas lembre-se, nem sempre dá certo. Tá? Funciona, mas nem sempre dá certo. Então, cuidado com as piadas. Tá? Lembre-se que nós estamos trabalhando com formação de caráter, então cuidado com as piadas que você vai fazer para entreter seu aluno, seu desbravador, para que ele possa absorver muito mais as suas aulas. Beleza? Aí vem os recursos didáticos. Tá? É no planejamento, quando eu estou planejando, elaborando meu plano de aula, que eu começo, através dos conteúdos que eu separei, que eu começo a separar os meus recursos. Se eu vou ter material suficiente, se eu vou ter espaço, uma sala para poder explanar uma aula, um quadro, se eu vou ter audiovisual, se eu vou ter um projetor, né? Se eu não tenho material, aonde que eu vou adquirir esse material, quem vai fornecer, se o clube tem, se o clube não tem. Então, eu preciso ter isso aí em mente. Então, são os meus recursos didáticos. Se eu vou usar apenas o manual do desbravador, né, nem sempre só o material do desbravador não é o suficiente. Então, cuidado com isso. Então, tenha sempre material apropriado para poder incrementar as suas aulas, certo? Quanto mais recursos você tiver, mais interessante fica a sua aula, tá? Se você não tem, procure ter montando sua bibliotecazinha básica para que você possa ter recursos suficientes
para poder ministrar suas aulas, beleza? Cronograma. Muitas vezes o conteúdo programado para uma aula não é o suficiente de ser passado em 40 minutos, em 20 minutos. De repente você planejou lá uma aula de 50 minutos e aí o seu diretor resolveu naquele dia terminar as aulas mais cedo para que ele possa treinar a ordem unida. Ou o conselheiro achou por bem ficar um pouco mais tempo e a sua aula diminui. Aí você percebe que às vezes uma aula não é o suficiente, aí você vai precisar de 2 aulas. Então, aonde que eu mensuro isso? É no cronograma, tá certo? Então, quanto tempo eu vou levar para elaborar essa aula? Quanto tempo eu vou levar para executar essa aula? Quanto tempo tem para que o meu desbravador possa resolver essas atividades? Então, às vezes um dia não é o suficiente. Às vezes você pega lá uma especialidade e pensa que ela, em um dia você mata ela e você tem que resolver ela em 30 dias. E aí? Então por isso que é bom planejar a aula antes, né? Fazer isso e colocar no papel o cronograma. Ah, eu tenho 5 minutos para dar as boas-vindas, eu tenho 10 minutos para poder dar uma pincelada a respeito do que vai ser o assunto, mais 20 minutos para fazer o meu conteúdo, 10 minutos aí para o desbravador fazer alguma atividade prática, 5 minutos conceitos finais, né? Então eu preciso detalhar isso e isso você vai fazer na parte do seu cronograma. E por último, né? Não é só porque ela é útil que ela não é importante, tá? Ela é importante sim. E eu acredito que deve ser uma das mais importantes, que é a avaliação. Então você planejou, você conheceu o seu público-alvo, separou o conteúdo, separou o material, separou os recursos para você poder ministrar a sua aula, montou o cronograma, tudo direitinho, mas e aí? Será que depois de tudo isso, depois de todo esse trabalho, o meu desbravador aprendeu? A metodologia que eu utilizei foi o suficiente para que ele possa aprender? Então, eu preciso avaliar o meu desbravador. E como eu faço isso? Não use apenas só um instrumento de avaliação, tá certo? A gente aprende de diferentes maneiras. Então, posso fazer uma prova escrita? Posso. Posso fazer uma chamada oral? Posso. Posso pedir para ele fazer uma encenação e aí eu assisto e avalio como que foi a avaliação? Também posso. Tá? Mas lembre-se, tem que ter um registro. De repente você fez lá uma chamada oral e falar para o regional, eu fiz uma chamada oral com ele, mas e aí? Então por isso que é bom sempre registrar. Grave o áudio, não precisa gravar o seu desbravador, a imagem dele, mas grave o seu áudio. Né? Você lá fazendo a chamada oral com ele lá, ou você fez uma brincadeira lá para ver realmente se ele aprendeu. Tire foto dos seus. Hoje é muito mais fácil do que antigamente, sim, 10, 15 anos atrás, que era muito mais difícil de registrar. Hoje você consegue registrar as aulas muito mais fáceis. Tá? Você pode tirar uma foto, você pode filmar, então fica muito mais fácil, mas não deixe de registrar. Então, esses são os elementos básicos aí para você fazer um plano de aula. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado esses momentos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.